Outro dia, eu estava lendo uma reportagem do jornal The New York Times sobre como o maior banco dos Estados Unidos manteve o Jeffrey Epstein como cliente por anos, mesmo depois de saber das acusações de pedofilia, corrupção de menores, aliciamento de menores. No fim, ele acabou sendo descartado, mas isso demorou anos. E a explicação dada pelos autores da reportagem para que isso tivesse acontecido foi a de que os banqueiros ou os bancários, como todo ser humano, respondem a incentivos. O banco, no caso o JP Morgan, tinha muitos incentivos, bilhões de incentivos para manter o Jeffrey Epstein como cliente, porque ele chegou a ser o maior cliente do Wealth Management do JP Morgan e, além disso, talvez até mais importante, indicou muitos outros bilionários para serem clientes do banco. A gente pode achar essa explicação um pouco fatalista, né? Como se, para não dizer cínica, como se todo e qualquer incentivo fosse inescapável, fosse impossível de evitar. Mas, quando a gente lê as reportagens do Thiago Malha, repórter e colunista do UOL, sobre o rendimento alto concedido pelos integrantes do judiciário, a gente já começa a concordar com essa hipótese, porque, afinal de contas, os magistrados têm o poder de definir os próprios salários, né, via tribunais de justiça ou tribunais superiores. Portanto, você pode dizer que isso é um incentivo a que eles eventualmente exagerem na concessão de benefícios para si mesmos e, em alguns casos extremos, talvez até abusem. Mas uma outra reportagem mais recente que saiu no UOL também do Thiago, aí realmente acabou com a minha fé de que somos capazes de resistir aos incentivos, porque o que o Thiago revela agora é que o Ministério Público, que não faz parte do Judiciário, é uma espécie de quarto poder, mas tem entre suas atribuições fiscalizar os outros poderes, e ao fiscalizar a transparência dos outros poderes, facilidade com que o cidadão consegue ter acesso às informações, inclusive rendimentos e salários dos seus membros, a gente fica um pouco desiludido, porque o que a reportagem do Thiago mostra, e a reportagem é baseada em um estudo da Transparência Brasil, fica claro que em vários estados o Ministério Público fechou a cortina para que ninguém visse o que estava acontecendo no palco. Convidamos aqui o Thiago Malha hoje para explicar para a gente como é que essa cortina foi fechada e quais as consequências disso. Muito bem-vindo de volta ao All Prime, Thiago Malha. Obrigado, Toledo. Vamos abrir essa cortina. Vamos lá. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago, quando você recebeu esse estudo da Transparência Brasil, qual foi o primeiro dado que despertou a sua curiosidade e fez você querer escrever e se aprofundar a respeito? Eu acho que mais do que um dado específico, Toledo, foi, na verdade, uma confirmação de algo que a gente vê quando a gente está escrevendo sobre esse tema da remuneração. A confirmação de que é mais difícil mesmo você obter dados ali do Ministério Público. Chama atenção bastante no estudo da Transparência Brasil, vamos dizer assim, o conjunto da obra. A gente vê ali no estudo que houve um esforço coordenado nos últimos anos do Ministério Público para, de certa forma, ocultar informações, esconder informações. A gente pode detalhar... Não, peraí, desculpa, Thiago. O Ministério Público tem a obrigação de dar transparência aos dados públicos, de investigar o que os outros poderes fazem, enfim, de jogar luz sobre as coisas. Você falou que eles tiveram uma ação coordenada e pensada para ocultar. Não, tá errado, né? Eu não sei o quanto que foi coordenado e pensado, mas dá essa impressão certamente, Toledo, porque a gente viu nos últimos anos uma sucessão de atitudes de diversas instâncias, diversos órgãos do Ministério Público para suprimir nomes na folha de contra-cheque, né, dos seus membros, para tentar institucionalizar essa ocultação em todos os estados, em todos os órgãos do Ministério Público, para impor obstáculos aos
usuários que tentem acessar esses dados nos sites oficiais dos próprios Ministérios Públicos e até para retirar dados públicos do ar depois de 5 anos, dados que contenham nomes. A gente pode aos poucos ir detalhando isso, mas é uma série de coisas, né? Porque eu já fiquei chocado só na primeira fase, depois dela vieram mais umas 5 frases aí que me chocaram ainda mais. Mas peraí, se a gente quiser saber o salário de um magistrado, de um juiz, de um desembargador, de um ministro de tribunal superior, como a gente faz? Hoje, na verdade, desde fim de 2017 e 2018, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é um órgão que, de certa forma, olha para todos os tribunais ali, ele colocou algumas recomendações e algumas obrigações para os tribunais que eles para receber dados da folha de remuneração. Então, o que o Conselho Nacional de Justiça passou a fazer? Obrigar os tribunais a mandar a folha de contra-cheque de acordo com certas padronizações, e existe um painel no CNJ, se você digitar na internet painel CNJ remuneração, é simples de achar, onde você pode consultar para todos os tribunais do Brasil, são mais de 80, acho que 89, para cada um dos juízes, quanto que ele ganhou e como é que essa remuneração se quebra. Tem alguns defeitos ali, mas é um esforço de consolidar os dados que é muito louvável, Toledo. Isso acontece hoje, você consegue consultar qualquer pessoa. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse me dedicado aos estudos e tivesse me tornado um desembargador, o meu salário e meus penduricalhos estão públicos. Eu posso chegar lá, digitar o meu nome e eu encontraria o meu salário e o meu penduricalho, é isso? Obrigatoriamente, Toledo. Para todos os magistrados do Brasil, você tem esses dados públicos. E, obviamente, isso acontece também com os membros do Ministério Público. Aí é que tá. Uma das coisas que a gente vê no estudo da Transparência Brasil, que eu, obviamente, fui confirmar também depois, é que, desde o ano passado, uma série de órgãos estaduais do Ministério Público, eles mostram a remuneração, mas não mostram o nome, não mostra referente a quem que é. Então, você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles suprimiram os nomes dos membros na divulgação dos contra-cheques. Peraí, deixa eu entender. Você tem lá uma relação com todos os salários e penduricalhos eventuais, a remuneração completa, né, que é a soma de salário mais adicionais, etc., né, reembolso, como é que chama? Tem lá, linha a linha, cada linha é uma pessoa, só não tem o nome da pessoa, só não tem esse pequeno detalhe, é isso? Nome e às vezes nem a matrícula do funcionário tem, não permitindo individualizar ali. E isso... Nem o CPF, pedacinho lá, os 4 dígitos do CPF anonimizado tem. Menos ainda, Toledo. E isso vai diretamente contra uma regulamentação do próprio CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação, já faz mais de 10 anos isso, ele fez uma resolução dizendo que a divulgação da remuneração tem que ser com identificação individualizada e nominal do beneficiário. Isso está escrito na regulamentação, ou seja, os órgãos estaduais do Ministério Público estão desrespeitando frontalmente essa regulamentação. O Conselho Nacional do Ministério Público está para o Ministério Público como o Conselho Nacional de Justiça está para os tribunais, ou não? Exatamente. E quando o CNJ manda os tribunais abrirem os dados, mandarem para ele todos os dados de remuneração, os tribunais obedecem e mandam. E o Conselho do Ministério Público, que quer promover a transparência, como seria louvável para a categoria, não é obedecido? Como assim? Eu, como jornalista, não usaria essa frase que ele quer promover a transparência, Toledo, porque o que as últimas atitudes mostram não é bem esse caminho. Tanto é que a Transparência Brasil, que desvelou essa supressão dos dados ali, porque trabalha constantemente com a divulgação dessas informações, ela fez uma denúncia falando sobre esses estados que eles estavam ocultando os nomes. Denúncia para quem? Para o próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, a Transparência Brasil, que é uma organização da sociedade civil, fundada, entre outros, pelo Cláudio Weber Abramo, fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo, olha,
ao Conselho Nacional do Ministério Público: olha, tem estados onde os seus membros não estão respeitando a sua própria diretriz de publicar tudo. Exatamente. Obviamente foram acatados. Foram arquivados, Toledo. E aí você tem esse problema, que é isso. Depois de muitos anos ali vigindo uma norma sobre transparência, a nova configuração do Conselho Nacional do Ministério Público aparentemente não concorda com essa regra que é de anos atrás, de mais de 10 anos atrás, durante a regulamentação da lei. Mas ela mudou a regra, o CNJ? Não, continua a mesma regra. A regra só não vale. Não vale, e aparentemente, quer dizer, ele acaba, quando ele diz que o processo está regular na resposta para a Transparência Brasil, na prática ele autoriza que os órgãos estaduais façam essa ocultação de nome. E vai além, Toledo, vai além, porque... isso não só para esses estados que a gente citou aqui, isso está acontecendo, como isso pode se espalhar para outros estados também, por conta de estudos novos que o Conselho Nacional do Ministério Público, um grupo de estudos que ele instaurou ali. Desculpa, peraí. Eu estou um pouco chocado aqui. Realmente, a teoria dos incentivos está se provando absolutamente verdadeira, né? Porque você tinha o Conselho Nacional do Ministério Público, fixou uma norma dizendo é obrigatório divulgar os rendimentos dos membros do Ministério Público. Nominalmente. Com o nome de cada promotor, procurador de justiça, sejam estaduais, sejam federais. Exato. Aí passa o tempo, alguns estados, ou o Ministério Público de alguns estados deixa de publicar os nomes dos donos dos seus salários. Retira, né, Toledo? Porque eles tinham um templatezinho com o nome e retiraram o nome. Quer dizer, fecharam a cortina, né? Censuraram o nome. Aí, uma organização da sociedade civil denuncia para o Conselho Nacional que tinha feito a regra e o Conselho Nacional diz, não, tá regular. Ou seja, mas não diz que a regra foi invalidada. Não. E assim... É mais ou menos assim como um VAR que não funciona, né? Porque você fala, não, tem a regra do impedimento. Então fixou lá, não pode ficar, né, na beira do gol, ali na banheira para fazer o gol sozinho. Tem que ter 2 jogadores do time adversário entre quem vai fazer o gol e a linha de gol. E daí... eles não respeitam a regra do impedimento, alguém reclama, pede VAR, e o VAR fala, não, tá certo, pode ficar na banheira aí. Como se o juiz que estivesse analisando o VAR fosse míope e não estivesse usando os seus óculos ali, né? Porque, além disso, Toledo... Quero dizer que tanto eu quanto o Thiago Malles somos míopes, Eu também tenho miopia, mas eu estou usando os meus óculos ao ler sobre essas normas. E tem uma coisa mais grave, Toledo, que é o seguinte, o que é interessante desse estudo da Transparência Brasil é que ela mostra documentos internos ali do Ministério Público que revelam que há uma tentativa de que isso aconteça, essa ocultação, não só nesses 3 estados que estamos aqui, como nos demais órgãos do Ministério Público também. Eles relatam que em setembro de 2023, o Paulo Gonet determinou a criação de um grupo de trabalho para rever as normas de transparência do Ministério Público. Então, você teve um pouco antes disso... Para aumentar, claro, né? Não parece que é bem o caso. Um pouco antes disso, em julho, teve um colégio de encarregados pelo tratamento de dados pessoais do Ministério Público. Ele fez uma recomendação para suprimir o nome e a matrícula dessa norma do Ministério Público que a gente comentou agora há pouco, que obriga todos os órgãos a fazer a divulgação nominal. Deixa eu ver se eu entendi. O Procurador-Geral da República instituiu um grupo de trabalho. Isso no âmbito do Ministério Público Federal ou de todos os Ministérios Públicos? No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, pega os federais e os estaduais. E o grupo de trabalho concluiu, não, esse negócio de botar o nome não tá legal, vamos tirar. É isso? Então, a conclusão do grupo de trabalho, que foi apresentada agora em fevereiro de 2025, tem essa recomendação de que você faça a supressão do nome, ou seja, mude a regra para permitir, para legalizar, na verdade, né, o que esses 3 estados, o Ministério Público desses 3 estados já estão fazendo de forma irregular. Ou seja, se a regra não está sendo cumprida, a gente muda a regra. É um pouco esse o espírito.
Tiago, qual que é a justificativa para que promotores e procuradores de justiça não tenham os seus rendimentos revelados e sejam identificados, como acontece com qualquer outro funcionário público que recebe dinheiro graças a você, a mim e ao ouvinte? A gente, o que eles... Enfim, a gente entrou em contato com o Conselho Nacional do Ministério Público, eles não quiseram conversar conosco, não quiseram comentar isso quando publicamos a reportagem, Toledo. Nem antes, nem depois? Não, mas o que acontece é que sempre é a argumentação que é levada nesses casos ali, quando a gente vê na justificativa, eles alegam, eles dizem que isso é uma medida de proteção da privacidade ali dos membros do Ministério Público, enfim, e dos promotores e procuradores em geral, e que isso, de certa forma, enfim, protege de acessos, enfim, que podem ser maldosos aos dados dos promotores e procuradores, que esses acessos poderia colocar os membros do Ministério Público em perigo. É essa a argumentação que eles usam. Deixa eu entender como é que isso poderia colocar em risco a segurança dos membros do Ministério Público se juízes que decidem, né, portanto são mais decisivos, perdão do pleonasmo, até na vida dos criminosos do que os próprios membros do Ministério Público. Quer dizer, pro juiz tudo bem, pro cara que fez a acusação, a denúncia não. Se deixar por eles, oculta dos juízes também, Toledo. Entendi. Tá certo. Quer dizer, o que você está prevendo aí, quer dizer, não sei se você está prevendo, mas se a gente acredita em incentivos, e os incentivos que foram dados a essas categorias de definirem os próprios rendimentos, talvez expliquem os exageros. Agora, o incentivo dado que você pode decidir, independentemente do que diz a lei, sobre a transparência dos seus dados, se começa com um, fala, opa, se o Ministério Público não vai publicar, eu que sou magistrado também não quero publicar o meu. E daqui a pouco o funcionário da prefeitura, do governo estadual vai dizer a mesma coisa. Pois é, não é nem previsão, né, Toledo? Isso já está acontecendo. A AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, ela agora em agosto, ela entrou com um pedido ao Conselho Nacional de Justiça para colocar um grau a mais de obstáculos ali ao acesso às informações, que é, na verdade, inspirado no Ministério Público, que é o fato que a gente ainda não detalhou aqui, mas de você pedir cadastro prévio, você pedir um monte de dados pessoais do usuário que está tentando acessar a folha de remuneração. Peraí. Quer dizer que para acessar os dados que deveriam ser públicos e, inclusive, facilitado o acesso, né, disponíveis para leitura por máquina, se não me engano é o que diz a lei, né? Exato. Você precisa preencher um cadastro e dizer quem é você, dar um endereço, nome, CPF, tudo que eles querem que não saibam sobre eles, você tem que dizer sobre você, é isso? Pois é. Tem que dar o salário também, não? Enfim, o salário acho que ainda não, Toledo, mas a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Você tem 10 estados já que estão cumprindo, isso vem em cima de recomendação, isso na verdade não é uma afronta à regra do Conselho Nacional do Ministério Público, que desde 2023 faz essa recomendação. Então você tem 10 estados nos quais para você acessar essas informações, você precisa fazer uma identificação prévia. São eles Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Sergipe. Nesses 10 estados, você precisa fazer essa identificação prévia. Em alguns estados, você precisa dar um nome CPF, em alguns estados, você precisa dar, além do nome CPF, e-mail e celular. Celular? Pois é. Agora, por que, né, Toledo? Por que você precisa dar o seu celular quando você quer acessar a folha que está na transparência ativa? E quem vai ser ameaçado é quem está tendo os dados pesquisados, não é quem está pedindo os dados. Vem cá. Porque é o que parece, né? Quando você começa a pedir um monte de coisa, você chega lá pedindo uma informação pública e a autoridade começa a te responder dizendo, não, mas quem é você? Qual que é o seu celular? Qual que é o seu CPF? Onde você mora?
Parece uma intimidação, né? Você sabe que eu tive uma história com isso há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente o dado, mas eu lembro que era algo referente a um órgão do estado de São Paulo. De alguma forma, a pessoa que estava respondendo o pedido de lei de acesso à informação descobriu meu telefone e aí entrou em contato, achou uma boa ideia ligar para mim e me perguntar: mas Thiago, por que você está querendo essa informação? O que você vai fazer com essa informação? Eu falei, daí eu que perguntei de volta, falei, como assim? Por que você quer saber o que eu quero fazer com a informação? Pra gente basear a nossa decisão de abertura. E assim, eu falei, olha, vocês não têm que saber por que eu tô pedindo a informação para basear se vocês vão abrir o dado ou não. Vocês têm que seguir a lei. Na lei não há nada que fale sobre o motivo ou o uso que se vai fazer dessa informação para barrar. Então, esse tipo de coisa, Toledo, para mim, pelo menos, fica parecendo que o Ministério Público está impondo obstáculos, para a pessoa não ir até o fim, e 2, então a gente está aqui com o seu telefone, está aqui com os seus dados, tal, se você usar essa informação de um jeito que nós não gostaríamos. Eu não quero menosprezar de modo algum o papel do Ministério Público, que é absolutamente fundamental numa democracia e tem desempenhado, como mostrou recentemente nessas operações envolvendo a Polícia Federal e a Receita Federal no combate ao crime organizado, portanto é um papel importantíssimo e efetivo, mas me pergunto se já houve algum precedente de algum caso em que um procurador, promotor tenha sido de alguma maneira ameaçado ou prejudicado porque o seu salário estava público na internet, entendeu? Eu entendo que sim, é preciso resguardar o endereço, é preciso resguardar, às vezes até a foto, né? A imagem dele, porque o crime organizado marca muitos desses procuradores, marca em cima, faz marcação homem a homem. Mas o que o salário poderia vulnerabilizar é que eu não consigo compreender. Pois é, eu também acho difícil de entender como que o acesso ao salário vai fazer alguma diferença, porque qualquer integrante do crime organizado pode ter certeza que a remuneração de membros do Judiciário e do Ministério Público é alta sem acessar o contra-cheque, o olerite deles. Não vai fazer nenhuma diferença. E o salário tem que ser alto, tem que estar ali no limite, né, no teto do funcionalismo, porque justamente ele não cair em tentação e não responder a outros incentivos, né? Ele precisa ter um incentivo vindo do Estado para cumprir a sua função com integridade, como a enorme maioria dos procuradores cumpre. Pois é. E você sabe que há uma razão para você não ter essas exceções na lei de acesso à informação, que é que o espírito da lei é contrário a isso mesmo. Então, você tem... A Transparência Brasil, ela, mostra, de uma forma bem enfática, que esse tipo de exigência de cadastro prévio, de dar os seus dados, viola a lei de acesso à informação exatamente nesse ponto que você mencionou, porque a lei de acesso à informação, textualmente, ela diz que é necessário que seja permitido um acesso de forma automatizada aos dados públicos dos órgãos de Estado. Isso para facilitar o controle social mesmo. Então, ela viola a lei de acesso à informação nesse ponto, diz a Transparência Brasil, mas também viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, né? Que diz que dados pessoais do cidadão só podem ser coletados e armazenados quando for estritamente necessário e com razões específicas. Por que você está coletando? Parece uma forma até... Pode soar como uma forma de intimidação, né? Por que você está coletando tantos dados de cidadãos que estão tentando entender como é que funciona o Ministério Público ali, sendo que em relação às ameaças que sim acontecem, né, para membros do Ministério Público, assim como para membros do Judiciário, não parece que isso vai ter qualquer efetividade de reduzir ou mudar o tipo de ameaça. Onde tem saneamento, tem mais salas de aula cheia e menos faltas por doença. O trabalho flui, o comércio vende e a economia gira. A praia fica limpa e a natureza preservada. As pessoas adoecem menos e a vida segue melhor. É por tudo isso e muito mais que o saneamento salva. Saneamento salva vidas, salva o futuro, salva mais do que você imagina.
Acesse saneamentosalva.com.br e conheça o movimento. Esse estudo e a sua investigação posterior a ele sugerem que, após um período de abertura e transparência dos dados no Brasil, a gente está vivendo uma onda de retrocesso? Essa ação da Associação dos Magistrados do Brasil prevê o que mais de restrição de acesso? Não, basicamente esses dados precisa ter um nome e a identificação de quem tá acessando os dados. Mas tem uma série de iniciativas recentes que a gente tem visto, Toledo, que parecem uma reação mesmo, né, de alguns integrantes de grupos da elite do poder à transparência. Então, a transparência não é algo que a gente pode dar como conquistado. Apesar de constar da Constituição. Pois mas é aquela coisa, né, que tem como é que é o ditado? O preço da liberdade é eterna vigilância, o preço da lei de acesso à informação também é eterna vigilância. Porque você tem, agora, uma coisa, você tem a ocultação de alguns dados pontuais, de contra-cheques ou até pessoais, que você pode entender de promotores ou mesmo do Ministério Público que são ameaçados, quando faz sentido isso, mas isso é diferente, isso é um novo padrão de sigilo para o órgão inteiro. E você teve outras ações nos últimos anos em relação a isso. A gente lembra da tentativa de impor aquele sigilo que se falava sigilo de 100 anos, né, sobre informações que não deveriam, que não são personalíssimas. Tinha uma coisa, lembra do Pazuello participando de uma manifestação pró-Bolsonaro? Sim, e colocaram isso em sigilo? Que ele não poderia participar, porque era na época... Exato. Um militar da ativa, né? E colocar em sigilo esse dado que não faz sentido. Ninguém está falando de uma informação personalíssima do Pazuello. A gente está falando de uma informação que... Uma transgressão à lei. Uma transgressão à lei, que tem a ver com as atribuições dele. Tem uma resistência crescente em alguns órgãos de divulgar agendas de autoridades, em que pese que você tem um avanço recente nisso, nos últimos anos, no Executivo Federal, por meio daquele agendas da CGU, que está melhorando. Eles estão lançando uma versão nova. Você tem, algumas barreiras que vão sendo colocadas. Eu não sei se você se lembra, Toledo, em maio... teve uma lei de proteção exatamente a magistrados, membros do Ministério Público e Defensoria, cujo objetivo era aumentar a proteção desses integrantes da carreira pública, que eles enfiaram lá um jabuti, que era uma brecha que permitiria tratar os dados de outra forma quando houvesse, abre aspas, o risco inerente ao desempenho das suas atribuições. Na prática, isso abriria uma brecha ali para ocultar, fazer exatamente isso, ocultar os dados de remuneração dos magistrados, dos meios do Ministério Público e da Defensoria Pública. Isso passou no Congresso. Só não está em vigor agora porque houve uma pressão da sociedade civil e o presidente Lula vetou esse dispositivo que o Congresso passou, permitindo essa brecha para ocultação de dados. Sei. Ou seja, não é alguma coisa pontual. Há um movimento ali parece que de reação, né, ao que pode ser visto por integrantes dessas carreiras como excesso de transparência. Isso está muito ligado, né, Toledo, com essa questão institucional que você menciona também. Você tem um livro que eu estou lendo agora com muito atraso, que é Por que as Nações Fracassam, que foi eles ganharam o Nobel de Economia até, do Acemoglu, entre outros. E lá tem uma parte interessante que eles mostram que países que acabaram não se desenvolvendo têm em comum uma elite muito forte que acaba em momentos de virada, por exemplo, virada tecnológica, quando essa virada pode desfavorecer o interesse dessas elites, essas elites acabam freando o avanço do país para conseguir manter os seus benefícios. A revolução tecnológica foi o que permitiu o acesso indiscriminado de qualquer cidadão aos dados de gastos públicos, que antigamente eram estritamente restritos e você tinha uma dificuldade imensa para conseguir saber quanto
o poder público gastava, com o que gastava ou com quem gastava. Exatamente. E aí você tem esse avanço tecnológico que permite uma transparência maior e que começa a ser institucionalizado de uma forma a permitir uma pressão e um controle social maior sobre a remuneração dos magistrados, dos membros do Ministério Público, e você tem uma reação a esse movimento. A reação, acho que fica explícita nesses pontos de tentativa de cercear a transparência, de retrocesso na transparência que a gente está comentando aqui. Agora, a questão é se essa reação vai conseguir fazer retroagir os avanços que a gente teve ou não. E aí entra nessa questão da institucional que você mencionou, né? Porque, a meu ver, a transparência, ela dá uma vantagem para os poderes, e no caso aí vamos chamar o Ministério Público de um poder à parte, porque justamente está dizendo, olha, essas pessoas têm a sua remuneração pública e elas ganham tanto, e elas devem ganhar bem, porque elas exercem uma função fundamental e elas não devem precisar cair em tentação com os incentivos de outras áreas, né? Isso aqui é uma espécie de escudo. Já quando você oculta, a campanha é o contrário. Você vai dizer, olha, você está ocultando por quê? Né? Qual que é o motivo? O que você quer esconder? Houve algum caso de remuneração, vamos dizer, abusiva de membros do Ministério Público que possa eventualmente ter deflagrado esse processo de fechar a cortina sobre os dados salariais? Tem uma série de casos pontuais, Toledo, que a gente viu que foram publicados, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público até, enfim, do Amapá, com remunerações altas e penduricalhos que não são exatamente muito defensáveis. Mas o que eu acho que isso parece, enfim, direcionar é num controle social que tem sido exercido pela sociedade cada vez mais em relação ao judiciário e à remuneração dos servidores públicos em geral. Tem uma coisa que... Qual que é o efeito disso, né? De você tirar esses dados? Eu não sei se você se lembra, a gente teve uma conversa no começo do ano, mas acho que por meio de março, alguma coisa assim, porque em fevereiro, a gente começou a publicar no UOL aquela série Brasil dos Privilégios. Nessa série Brasil dos Privilégios, a gente mostra vários super salários, penduricalhos e vários membros da elite, né, dos poderes públicos recebendo bonificações e remuneração questionável. Quando eu fiz aquela reportagem, Toledo, eu fui atrás de vários grupos do Serviço Público Federal. Então, eu consegui mostrar do Judiciário, a gente pegou do Legislativo, com algumas restrições do Poder Executivo. Quando chegou no Ministério Público, eu só consegui falar de metade. Então, na reportagem, eu coloco lá, olha, para o Ministério Público a gente não conseguiu analisar todos os dados. Por quê? Porque tinha muita dificuldade de obter o acesso a essas informações. Para o ouvinte, para quem está nos acompanhando aqui e acompanha bastante o noticiário, pode ficar a impressão de que a remuneração dos juízes é muito maior do que a do Ministério Público. O problema do supersalário é maior no Judiciário do que no Ministério Público. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Como você tem menos dados disponíveis, na verdade não é menos dados, quando você tem mais dificuldade de acesso aos dados do Ministério Público, e a gente sabe que no jornalismo você tem uma série de restrições de tempo, e, enfim, pressão de entrega e tudo mais, a falta de transparência acaba resultando em menos reportagens sobre o Ministério Público. Ou seja, o que você está dizendo, se eu entendi bem, é que fechar a cortina vale a pena. Pois é. E aí é isso. Você tem essa impressão de que, nossa, o principal problema está no Judiciário. Mas eu até revi esses dados agora que a gente consegue ter os dados mais completos para o ano de 2024 do Ministério Público. Enquanto no Judiciário, 91% tinham média salarial acima, a gente já falou sobre isso, né? Acima dos ministros... Remuneracional, se é que existe essa palavra, né? Porque é o salário mais os penduricalhos. Exatamente. Tinha essa remuneração acima do que recebia os ministros do STF. No Ministério Público é 98%. É mais ainda do que o Judiciário. Só que a gente acaba falando um pouco menos porque a disponibilidade de dados é mais difícil, você tem mais dificuldades, você tem mais obstáculos no acesso a esses dados. Então,
parece, não posso dizer que é a intenção do pessoal do Ministério Público, porque a gente não entra na cabeça deles, mas o que fica aparecendo é que a intenção é exatamente controlar esse fluxo de dados para que esse tipo de constrangimento pelo qual passam as autoridades seja menor. Eu não posso acreditar que os membros do poder cuja função é investigar e dar publicidade ao que fazem os demais poderes tenha tido como estratégia, como você disse, controlar o fluxo informacional para não virar notícia, ou seja, fechar a cortina de propósito para que melhor ninguém vê, porque assim ninguém comenta. Pois é, eu também gostaria de não acreditar nisso, Toledo, mas o que a gente vê são incentivos, e aí, pegando um pouco do que você falou na abertura, tem essa questão, incentivos sistêmicos, né? O Cláudio Weber Abramo, que é o criador da Transparência Brasil, ele tinha algo que ele sempre falava e que eu sempre concordei e acho que é muito correto, e tento enxergar por essas lentes. Uma abordagem que faz sentido do ponto de vista da transparência e da corrupção é uma abordagem do ponto de vista de regras, do ponto de vista institucional. Ou seja, você tem uma série de incentivos que fazem com que as pessoas estejam mais ou menos suscetíveis à corrupção. Isso o Cláudio Abramo sempre fala, não adianta só pegar, teve o caso de 1 ou 2 corruptos ali e encarar isso como se fosse um caso moral. Como se fosse, é porque essa pessoa é ruim. E aí, se a gente retirar essa pessoa ruim do Ministério Público, resolve o problema. Como a gente está mostrando aqui, quando você tem, do ponto de vista institucional, um sistema que permite que eles decidam sobre os próprios salários, que permite que eles tenham o poder de ocultar as informações, que permite que eles escapem um pouco ao escrutínio público. E permite que eles não cumpram as próprias regras que eles criam. Exatamente. Isso, independentemente da pessoa ser boa, mal, enfim... Não é um juízo de valor, é uma questão de ter regras e seguir as regras. Exato. É de você ter oportunidades para que esse mau uso do dinheiro público aconteça, ou de você ter mais ou menos dessas oportunidades. E aí, quando a Transparência Brasil faz um relatório como esse, tenta divulgar esse fechamento de dados do Ministério Público, é exatamente num sentido de aumentar o poder institucional para que você tenha mais incentivos para as pessoas cumprirem as regras e menos incentivos para haver um mau uso do dinheiro público, né? Então, vivam os incentivos, mas vivam os incentivos positivos, né? Porque os negativos estão ganhando pelo que você está relatando aqui. Não só a gente está vendo uma farra com pagamento de penduricalhos, como está se ameaçando uma farra para ocultar essas informações para que a gente nem sequer seja capaz de ter uma noção, de saber ao certo e no detalhe o tamanho da outra farra, né? Realmente estão fechando a cortina para que ninguém saiba o que acontece do outro lado, né? E aí é que você levanta a suspeita, né? Sobre você tem um desgaste institucional, porque a pergunta óbvia quando alguém fecha a cortina é o que você não está querendo me deixar ver? O que você está ocultando? Exatamente, e é isso, quando a gente fala aqui no All Prime sobre isso, quando a gente faz reportagem sobre isso, é sempre num sentido, não é num sentido de criminalizar o exercício da magistratura ou do Ministério Público, muito pelo contrário, no sentido de cobrar, enfim, esse arcabouço institucional, que ele seja cumprido, e que com esse arcabouço institucional a gente sabe que existem menos brechas para mau uso, para mal feito. E esse papel de informar e de comunicar, isso é importante também no sentido de também colocar um tipo de controle social que possa permitir mudanças. Então, você vê que a gente tem, não só o UOL, mas outros veículos, tem feito uma série de reportagens neste ano, de uma forma muito volumosa sobre remuneração, enfim, super salários, problemas de gastos públicos ali. E você tem agora
sendo discutida no Congresso uma reforma administrativa que vai nessa direção desses problemas que foram identificados. Qual direção? Se vai de coibir, né? De puxar a cortina, fechar a cortina. De abrir essa cortina e permitir que todos vejam isso. Essa reforma administrativa tem sido muito elogiada, Toledo. Enfim, o formato que foi entregue ao Congresso tem sido muito elogiado por especialistas da área. Então, ela toca em vários pontos que a gente falou aqui na série Brasil dos Privilégios. Por exemplo, a questão das férias de 60 dias para juízes promotores, que ela tenta limitar a 30 dias. Fim da aposentadoria compulsória como pena máxima para um juiz, enfim. Que as remunerações fiquem dentro do teto. Tem uma série de regras para coibir esse excesso de verbas indenizatórias que faz com que as remunerações fiquem dentro do teto. Enfim, vocês têm uma série de propostas que vão no sentido de melhorar esse arcabouço institucional. Ou seja, são incentivos às boas práticas, incentivos ao uso ponderado e limitado da capacidade dos entes públicos, dos funcionários públicos, de determinarem os seus próprios rendimentos, né? Exato. É bom saber que alguém está preocupado em dar incentivos e criar regras que vão no sentido oposto a essas que nós comentamos aqui no programa hoje. Chances disso ser aprovado? E aí eu acho que é mais com você, com a Thaís Bilenque, que sempre conseguem saber mais dos bastidores da política. Enfim, é uma proposta que entre os especialistas teve uma aceitação muito grande, mas vamos ver no Congresso como isso passa. A gente sabe que a reforma administrativa foi tentada várias vezes e é muito difícil de passar. Talvez para colocar numa linguagem em que parte do Congresso entenda mais claramente, vamos propor a anistia dos dados, né? Que eles sejam anistiados e, portanto, visíveis a toda a população, né? Que eles sejam abertos, né, Toledo? Exato. Enfim, e que as regras sejam claras. É aquela coisa. Vamos tirar os dados dos calabouços, hein? Não existem dados bons ou dados ruins. Existe um sistema que permite que as coisas sejam feitas da melhor maneira ou de uma maneira não tão boa. Essa é a questão. E você tocou num ponto pouco tempo atrás que eu acho que vale a pena enfatizar. A gente acabou de passar por um processo em que o judiciário foi essencial para que o Brasil não retrocedesse a uma ditadura. Foi o poder que mais fez frente ao abuso de poder por parte do bolsonarismo executivo e segurou a democracia. Do mesmo modo, o Ministério Público tem um papel absolutamente fundamental e insubstituível para tentar evitar que a metástase do crime organizado, que virou um câncer na sociedade brasileira, chegue a um estágio de terminal, né? Que a gente sucumba como sociedade pela penetração do crime organizado na economia formal em diversos setores, como as próprias operações recentes do próprio Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal demonstraram. Então, é um momento em que essas instituições precisam estar fortalecidas e com a opinião pública a seu favor, porque a reação haverá. Aliás, já está havendo, e muito forte, né? Tem gente na rua dizendo Estados Unidos acima de tudo e família acima de todos, né? Então, de fato, é preciso zelar pelo apoio da opinião pública ao judiciário e ao Ministério Público. E por isso que a gente também defende a transparência desses órgãos, né? Exatamente, nada melhor do que ficar tudo às claras, Toledo, até para que, enfim, não dê margem a teorias que às vezes acabam flertando com a conspiração sobre o próprio judiciário ou o Ministério Público e tal. Quando você abre isso e deixa às claras a sociedade fazer esse controle social, as instituições tendem a ganhar o respeito da população, que a gente vê em algumas pesquisas que elas têm perdido nos últimos tempos. Como diria aquele juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, a luz do sol é o melhor desinfetante. Thiago Malli, onde as pessoas podem ler em mais detalhes a sua reportagem e o estudo da Transparência Brasil? Ambos estão lá na minha coluna no UOL, noticias.uol.com.br/colunas/Thiago sem H-Malli, ou se você preferir e é mais rápido, você digita Thiago Malli lá no Google sem H, Thiago Malli UOL, você encontra rapidinho a coluna lá onde tem essas informações. Muito bem, muito obrigado por ter trazido essa espiadinha através da cortina
pra gente aqui. Tá certo, Toledo. Vamos abrir a cortina, acender o refletor e apurar o tamborim para as coisas melhorarem. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter e colunista do UOL, Thiago Mali. O roteiro é da Clara Rellstab. A captação é do DJ, o Jefferson Barbosa. A trilha sonora original é do João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.